Olá, Conversa de Peso na sua 11ª temporada, uma grande alegria sempre poder estar aqui com os nossos telespectadores, internautas da nossa Vale TV, conversando para todo o nosso Vale dos Sinos, nosso Vale Germânico e, claro, pela internet, mundo afora. Nossa Conversa de Peso tem um oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, a melhor avaliação no MEC. Mercator Feiras e Eventos, infelizmente, tivemos o nosso SIC postergado para 2025, né? Tem condições de pessoas do mundo inteiro chegarem a Gramado com a dificuldade dos nossos aeroportos, no volume que a cidade recebia de visitantes durante um SIC, né? Mas a gente se encontra lá na Zero Grau em novembro, no Serra Parque, em Gramado, feira confirmadíssima, feira 2025 igualmente confirmada, e o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Meu convidado de hoje pode até dispensar apresentações, ainda assim eu convido você a acompanhar outros Conversas de Peso, especialmente o primeiro que nós fizemos, onde a gente fala muito do perfil dele, da trajetória política dele, da faculdade de Direito, do movimento estudantil que fizemos juntos, mas hoje a gente vai conversar com o nosso vice-prefeito e diretor-geral da Comusa de Novo Hamburgo. Muito bem-vindo, Márcio Liders. Eu que agradeço o convite, sempre é um prazer estar aqui com o amigo Rodrigo, para a gente conversar aí um pouco sobre as coisas da nossa comunidade, as coisas da nossa cidade e um pouco da nossa vida, da nossa trajetória política. Ô Márcio, ano difícil, né? Daquele assim, de vestibular do cara não a passar, porque as dificuldades são gigantes, não tem manual para dizer como lidar com essas coisas todas, ninguém sabe muito bem o que fazer diante de tudo isso. Foi um pouco do que a gente viu Rio Grande afora, a catástrofe generalizada. Tem muita gente que não tem noção, quem é de fora, do que está acontecendo aqui no nosso estado. A gente teve uma tragédia, um evento climático muito maior que o furacão Katrina nos Estados Unidos, que levou 10 anos para reconstruir ao custo de bilhões de dólares num país rico. Nós somos um país pobre, né? A maior parte das pessoas que perderam as suas casas, perderam as suas coisas, perderam o seu trabalho, são pobres. É a maior parte. É a periferia que ficou, no fim das contas, muito mais prejudicada nesse momento. E a gente vai ter, sim, um reflexo econômico, um reflexo social, muito em breve. Muito em breve. Já se está tendo. A gente teve, num primeiro momento, as ações necessárias para resgatar vidas, principalmente, para poder fazer com que as pessoas ficassem abrigadas, conseguiu se organizar essas coisas em todo o estado de alguma maneira, mas nós temos problemas de infraestrutura, nós temos problemas de perda de empregos, nós temos problemas de perda de locais de trabalho, nós temos problemas de perdas de vidas, problemas de saúde pública que ainda estão por vir. Então, o reflexo disso, ao longo prazo, será muito grande. Vai ser muito grande mesmo. É uma tristeza. Só quem realmente vivenciou, só quem realmente esteve na linha de frente, pôde vivenciar, né? As pessoas perderam tudo, Rodrigo. Perderam tudo. E quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Perderam a casa, perderam a dignidade, perderam a sua história. Não são só coisas que as pessoas perderam. São trajetórias de vida que levaram para construir aquele lar, para construir aquelas casas. Então, é muito difícil, é um cenário muito difícil e não vai ser resolvido num curto espaço de tempo, né? As pessoas que não foram afetadas diretamente por isso, começam a viver uma vida normal, o que é também natural, né? Tentar prosseguir, mas o reflexo disso ainda vai vir, na minha opinião, ainda vai vir. Ô Márcio, vai ser muito mais fácil falar sobre tudo isso daqui a mais meio ano, daqui a mais um ano. O nosso desafio é a gente conseguir minimamente fazer o registro histórico desse momento e tentar captar as sensações, as emoções e os aprendizados desse momento também, né? Então, quero, mais ou menos contigo, compreender um pouco do que o gestor público viu, viveu e aprendeu e sofreu, né? Do que o ser humano, vizinho, amigo, político, que caminhou por toda essa cidade, viu, né? E vamos começar exatamente por essas emoções, assim, de ver pessoas queridas
precisando de ajuda, ilhadas, tendo que sair de barco das suas residências, não querendo sair das suas casas, a dificuldade de tomar decisões que afetam o político em algum momento, afeta lá se eu saio da minha casa ou não e deixo ela à deriva, sei se eu volto, como eu volto, como tu, Márcio, viveu com tudo isso. Olha, no primeiro momento a gente teve um enfrentamento da nossa atividade, né? Da nossa atividade na Comusa, que foi conseguir manter o abastecimento de água da cidade, porque a gente está falando de uma cheia superior aos níveis que foram estudados em 100 anos. Então nós tivemos aí 8,40 metros no Rio dos Sinos na captação lá que a gente tem na Lomba Grande, que foi o nível histórico que nós preparamos ao longo do tempo preparamos a nossa captação para esse nível, né? Tanto é que conseguimos continuar captando até um nível superior a isso, mas superou em muito, porque nós tivemos aí 9,37 metros quando a gente parou de captar e parou de medir, né? A gente calcula que chegou muito próximo de 10 metros o Rio dos Sinos, foi uma coisa que não foi localizada só no Vale dos Sinos, não foi localizada só no Rio dos Sinos, foi uma catástrofe que acometeu o estado inteiro, porque a gente estava acostumado, inclusive, a acontecer eventos climáticos mais severos em algumas regiões, e as outras regiões do estado poder auxiliar. Né? Acontece alguma coisa na Serra, a gente vai dos vales e ajuda lá. Acontece alguma coisa no Vale do Taquari, nós vamos lá do Vale dos Sinos, assim como fizemos quando aconteceu a última vez a tragédia no Vale do Taquari, nós levamos gente daqui do Vale dos Sinos, da região metropolitana, fomos para lá dar esse suporte. Só que agora estava todo mundo na mesma condição. Foi difícil da gente poder conseguir um caminhão-pipa para alugar. Não tinha mais, tivemos que buscar em Santa Catarina para poder abastecer o hospital, para poder abastecer os abrigos, abrigos de humanos e abrigos de animais também, porque também tivemos mais esse problema ambiental, né, que diz respeito aos animais. É triste, pessoas próximas da gente, todos nós tivemos algum parente, algum amigo que foi diretamente afetado, né, porque a cidade, todo mundo se relaciona, então é uma condição muito natural, né? Nós temos colegas de trabalho, nós tivemos na Comusa 50 servidores que foram diretamente afetados, e que inclusive continuaram trabalhando para ajudar os outros, apesar de ter perdido a sua casa. Então a dificuldade foi bastante grande no trabalho que a gente teve e também enquanto sociedade, né? A gente vê o nosso próximo, a gente vê o nosso irmão passando por uma dificuldade tão grande, a gente tem que tomar ações, mas é muito duro, né? É um momento muito duro e de tu ter que tomar essa decisão. A parte boa disso foi, mais do que nunca, quando a gente tem uma situação de crise, a aproximação que nós tivemos com os servidores dentro da Comusa ali, de buscar o pronto restabelecimento. Porque também não ter água na cidade é uma dificuldade para quem está retornando, é uma dificuldade para manter, para pelo menos tentar voltar à vida normal. Então a gente ter conseguido restabelecer o abastecimento de água em 3 dias, né, que foi um mérito dos nossos servidores que trabalharam ali 3 dias direto sem dormir dentro da água, Rodrigo, para conseguir fazer isso, é muito gratificante poder dar essa resposta para a comunidade. A gente sabe que por motivos de enchimento de rede, de extensão de rede, que são 900 quilômetros para abastecer, os pontos mais altos demoraram um pouco mais para abastecer, mas voltar a captação em 3 dias, por tudo que a gente viu que aconteceu e por tudo que a gente viu na região, foi histórico assim, para a gente, né, e serviu de lição. Ainda temos muitos enfrentamentos, perdemos a estação de tratamento de esgoto da Vila Palmeira, ficou completamente submersa, a IB que nós temos na Vila Kipling também ficou completamente submersa, agora que a gente está conseguindo fazer as avaliações, né, na captação lá do Rio dos Sinos, vamos ter que fazer investimentos também, né, para poder melhorar essas condições, porque é imprevisível, nós não sabemos quando vai acontecer novamente uma catástrofe dessa. Ontem à noite estava assistindo aula, estou fazendo mestrado em qualidade ambiental, eu acho que nunca foi tão, num momento tão certo, né, tá fazendo isso, mas se discutia exatamente isso, né, quando vai acontecer de novo, né, qual é a previsão que isso vai acontecer de novo em 1 ano, em 5 anos, em 10 anos, prognósticos dizem que no mínimo 20 anos vai acontecer de novo. É provável que não seja agora, semana que vem, na outra. É provável que não, mas né? É muito provável que se repita. Vai acontecer de novo. Talvez em escala maior. Porque antes nós tínhamos esse intervalo aí de 80 anos, como foi agora, ou de 100 anos, só que agora
parece que por tudo aquilo que está se vivenciando, pelo aumento da temperatura, né, existe uma probabilidade de acontecer em 20, 30 anos tudo novamente. Márcio, em algum grau, esse modelo que a gente tem hoje de proteção, os diques, né, e as casas de bombas e toda essa estrutura, e essa rede de apoio também de desassoreamento de arroios, de rios, algumas coisas funcionando melhor, outras não tanto, a questão de recomposição na nossa mata ciliar, que é algo que constantemente a gente busca ações para fazer, tudo isso que está composto, a preservação do nosso banhado, do Rio dos Sinos, como é importante a gente ter aquele estuário ali, né? Cara, apesar de tudo isso, de um sistema de 50 anos como é os nossos diques, eu acho que a gente conseguiu, de alguma forma, passar bem por esses últimos 50 anos. Mesmo que a gente tenha tido enchentes muito tristes, a Charlau, a Campina, aquela região toda, nos anos 80 ainda tinha ocupações terríveis. A gente fez, nos últimos 20 anos, uma série de estruturas novas no bairro Canudos, né? O extravasor da Ícaro é uma obra importantíssima, né? Outras tantas obras como vocês vêm estudando e trabalhando. O que tu imagina que vai acontecer de agora em diante, dentro dessa grande estrutura que hoje nos protege minimamente e que é o início de uma rede de proteção que vai até Porto Alegre, né? Bom, ontem até assisti na televisão uma manifestação do presidente da República com relação à construção das casas, né, que não deveriam ser construídas nos locais em que elas estão. De fato, e a grande verdade é que nessas áreas de alagamento não deveria haver residência, né? Ali sempre aconteceu o alagamento, né? Não talvez tão forte como dessa vez, mas sempre aconteceu algum tipo de alagamento. Então, ali não deveriam ter moradias, ali não deveriam morar pessoas, né? Nós temos aí situações consolidadas de muitos anos, de 60 anos, né? Consolidadas, em que se busca alternativa. Muito embora a gente saiba, por exemplo, quem convive no Vale do Caí sabe que o Rio Caí, São Sebastião do Caí e Monte Negro sempre invadiu a cidade. E as pessoas até já se acostumaram com isso, porque foi a vida toda assim, né? E lá não há como construir talvez um dique para cercar a cidade, né? O custo elevado também que se tem para fazer esse tipo de obra é um custo bastante grande, né? O risco de se fazer, como o governador falou, diques ao longo do rio também é perigoso, né? Eu tenho para mim que é uma solução bastante difícil, né, fazer através de dique. Posso estar equivocado, posso estar errado, mas o estudo de vazão que a gente já vem cobrando, e a Comusa vem cobrando isso aí desde 2019, que seja feito um estudo de vazão do Rio dos Sinos, para que a gente possa ter uma resposta com microbarragens no período de seca e também diminuir um pouco a vazão do rio nas cheias, até agora, infelizmente, não saiu do papel, né? E a gente só se preocupa com a cheia, só se preocupa com a seca quando ela acontece, né? Então, esse discurso do presidente também de retirar essas pessoas dali, eu concordo com ele, eu acho que deve ser realmente dessa forma. Só que nós temos um déficit habitacional no país muito grande. Já é gigante. Então, mexendo nisso. O que vai acontecer quando tu retirar aquelas pessoas desses locais? Outras pessoas irão para aqueles locais. Então, tu tem que dar uma resposta para esse déficit habitacional, né, para te conseguir realmente ter um resultado efetivo nessa política, porque não adianta, se hoje nós pegarmos e retirarmos essas pessoas que estão, por exemplo, em locais inadequados e levarmos para um local adequado, em um curto espaço de tempo vai retornar a gente para aquele local, porque existe um déficit habitacional. Então, a gente tem que dar uma resposta para esse déficit habitacional em locais que realmente não tem alagamento, em locais que realmente são adequados para as pessoas morarem. Eu acho que no primeiro momento isso é o mais importante, né? Procurar uma resposta para esse déficit habitacional aonde realmente as pessoas não têm um risco de morar. Porque daí, se tu conseguir atender todo esse déficit, é uma utopia hoje, no cenário de hoje é uma utopia, mas se conseguir atender todo esse déficit, tu não vai mais ter gente morando em zona de alagamento. A gente teve, na retomada da água, uma situação muito tranquila, incrivelmente, com tudo aquilo que a gente estava vivendo, com um rio muito alto ainda, com todo o esforço embaixo da água, que vocês bem destacaram, né, que tu bem destacou nesse momento e ao longo da comunicação da Comusa, a comunicação que tu fizeste também, conversando sempre muito com a comunidade, né? Sim. Muita fake news junto nessa questão também, Márcio, é uma barbaridade.
as pessoas dizendo assim, ah, essa água que está vindo não está boa para tomar. Desde o primeiro momento, claro, imediatamente talvez tenha tido ali alguma sujeira da água mais escura, coisa que vale. Natural sempre que falta água esse retorno, assim. Porque tem uma película na tubulação que Na acaba tubulação. soltando com a pressão, né? Isso é uma coisa natural. Mas Que acontece. fake news, né, Márcio? Fake news e invariavelmente a gente está num período, né, muito difícil assim da vida em sociedade, né, em que existe uma idiotização assim de absolutamente tudo, né. Nós temos, eu estava ontem assistindo programas de televisão jornalísticos aí também, verificando a bancada da selfie agora, né, porque a grande preocupação dos senadores e dos deputados agora é que eles ficam em plenário e não analisam os projetos, eles ficam fazendo selfie, ficam gravando vídeos para mandar para o seu eleitorado e simplesmente votam os projetos sem nem saber o que estão votando. Que barbaridade. Então a gente está começando a idiotizar demais as coisas, entende? Então assim, ó, qualquer pessoa agora se torna um influencer. Ela não consegue nem gerir a própria vida dela, ela não tem qualquer qualificação para qualquer coisa que seja, e ela vira um influencer de alguma coisa. Como é que uma pessoa vai influenciar outra se ela é um idiota? Como é que ela vai influenciar outra se ela não sabe nada sobre aquele assunto? Então, as pessoas também não têm lido mais, né? Os conteúdos são todos eles curtos, né? Em redes sociais e sem qualquer profundidade. A maioria das pessoas hoje sabe tudo de tudo e nada de nada, porque elas só sabem de forma superficial e vêm também e propagam, né, notícias falsas justamente porque aquilo agrada ao sentimento dela, né? A gente viu essa formação, que não é só no Brasil, vamos lá, não é só aqui que acontece isso, mas a gente viu essa polarização de direita e esquerda justamente porque ambos os lados dizem aquilo que as pessoas, no seu mais íntimo sentimento, querem ouvir. Né? Ah, aquele candidato diz exatamente o que eu penso sobre questão racial, sobre aborto, sobre questão de gênero, né? Então, se a pessoa se manifesta dessa forma, pode não entender nada de nada, pode não ter profundidade nenhuma no que ela está falando, mas simplesmente ele diz aquilo que eu quero ouvir. E as redes potencializam exatamente isso, Potencializam, né? Isso, então assim, sabe? Valorizam. E outra coisa, a notícia de um modo geral, e isso sempre foi assim mesmo com os veículos, né? Sempre o que vendeu o jornal foi a tragédia. Então, assim, claro. O que interessa mais é sempre a notícia negativa. E nesses casos como esse da questão da água, de dizer que a água não era potável, sabe, essa coisa de assustar sempre é uma coisa que propaga mais. Tu fazer uma notícia positiva, né, fazer uma notícia positiva dizendo, não, a água é boa, etc, etc, as pessoas, não vou passar isso para frente porque é uma coisa que todo mundo sabe. Agora, tu trazer uma notícia que é negativa sempre assusta mais e aquilo impressiona, impacta. Então eles começam a jogar isso para frente. Claro que tem gente que tem interesse de impulsionamento em rede social para ganhar dinheiro e monetizar esse tipo de informação também, porque sabe que isso acaba se propagando, né? Porque tu não vai conseguir propagar uma notícia boa, então tu bota uma coisa ruim lá, mesmo que seja mentira, para ganhar dinheiro em rede social. Então tem esse interesse também. E eu acho que as autoridades públicas e legais, com o passar do tempo, vão ter que tomar atitudes com isso também. Tem inclusive político ganhando dinheiro com um posicionamento que não é verdadeiro, não é o seu posicionamento habitual em rede social. Aliás, seria muito mais fácil, né, fazer política dessa forma, porque a gente sabe que cola muito mais mas, assim, e muito menos honesto. Não tem mais conteúdo, Rodrigo, sabe? A política, fiz esse ano 30 anos de militância política, 30 anos que a gente se conhece, né, Rodrigo, de militância e movimento estudantil, e o conteúdo não existe mais. Não tem mais profundidade. O Misael, que está aqui no nosso bastidor, diria que na faculdade aprende-se que quando o carteiro é mordido pelo cachorro não é notícia. Notícia é quando o carteiro morde o cachorro, né? Seria isso aí, né, Misael? Ô, Márcio, fechando com Musa, medidas importantes que a gente tem de agora em diante. Tu falou de avaliação de danos, né? Sobretudo nesses espaços. E a gente tem importantes notícias para os usuários também de água, né? A gente, agora está sendo possível a gente fazer esse levantamento, né? A gente teve uma perda bastante grande na EIT Vila Palmeira, na EIB da Vila Kipling. A gente vai ter que fazer obras também na nossa captação, né? Que já estavam previstas, mas agora todas as obras têm que ser revistas, né? Mas também a gente entendeu um momento social, procurou a Defensoria Pública, procurou a nossa agência reguladora para
conseguir fazer uma construção de um benefício para essas pessoas que foram atingidas, pelo menos para esse recomeço, né, que é tão importante, onde quem tem tarifa convencional nas zonas alagadas, nas zonas atingidas, vai ter 2 meses de isenção de tarifa e de consumo, e aqueles que têm tarifa social por 6 meses. Então é uma forma da Comusa também que tem esse lado social, a gente tem uma função social. Nós somos uma autarquia pública de uma companhia que é da cidade de Novo Hamburgo. A Comusa não é do Márcio, não é da Fátima, a Comusa é da cidade de Novo Hamburgo. Nós estamos gestores de uma coisa que é pública, que é de todos. Então, nada mais justo que nós fizéssemos esse movimento, junto com a Defensoria, junto com a GESAM, para poder estender a mão também para aqueles que nesse momento precisam. Não tem como eu hoje chegar para uma pessoa que teve a casa completamente destruída e alagada e entregar uma conta de água para ela. Entende? Então, é um fato social é um fator social que a gente procurou fazer já de pronto também para poder dar essa resposta para as pessoas e poder auxiliar nesse momento que a gente sabe que estão precisando tanto para lavar a casa, para ajeitar, para reconstruir suas vidas. Como fica o nosso cronograma da estação de tratamento de esgotos do Luiz Raul? Está sendo feita uma reavaliação disso também, porque nós tínhamos o estudo em 100 anos que foi utilizado para fazer a cota de aterro, né, e foi superado em mais ou menos 1 metro. Nossa. Né, nós tínhamos ali em torno de 7,5 metros, naquela área, né, a cota de inundação, construímos com 1 metro a mais e ultrapassou em 1 metro essa previsão que nós tínhamos. Então, agora, claro, tem que ser feito um estudo de solo novamente, né, tem que ser verificado toda aquela questão para poder dar continuidade na obra, né. Então, tu diria que a tendência é que o projeto seja revisto? Não, tem que ser revisto pelo menos essas questões de cota, né, tu não vai construir sabendo que alaga. Perfeito. Né, naquela cota. Tu vai Para ter que, tudo, vai, então. Tu vai ter que reavaliar. Vamos falar de política? Vamos. Quero saber como fica teu destino político, né? Cotado para ser candidato a prefeito de Novo Hamburgo, vice-prefeito, talvez vereador. Prazo de desincompatibilização venceu na última semana para algumas das candidaturas, né? Ou para todas. Vou falar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o vice-prefeito de Novo Hamburgo, diretor-geral da nossa Comusa, Márcio Lider. Quando o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o vice-prefeito de Novo Hamburgo, nosso diretor-geral da Comusa, Márcio Liders. Segue o Liders, num oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, o SIC 2024 foi postergado para 2025, mas a gente se encontra no Serra Parque em Gramado, o calçado se encontra em novembro, na 0 Grau, e o apoio de Locofer, fechaduras e acessórios. Prefeito, política, eleições, que momento para a gente fazer eleições? Novo Hamburgo, talvez, em que pese 1/6 das suas casas terem sido atingidas diretamente, né, pelas chuvas, pelas águas, e mais do que isso, de 1/6 da nossa população, tenha saído muito mais barato se a gente olhar para o que foi São Leopoldo, Canoas, Porto Alegre, né? Proporcionalmente outras tantas cidades do Taquari e da região metropolitana, né? Guaíba, Eldorado, debaixo da água ainda. Né? Não é momento para a gente fazer uma eleição, prefeito. Cá entre eu e tu, não dá... A pauta, inclusive, do meio de tudo isso foi... O cara está fazendo bem ou mal só porque eu sou a favor ou contra ele. O debate foi muito raso, como tu falaste no primeiro bloco sobre outras coisas.
o debate político não foi sequer honesto. Não que a gente esperasse muito claro, isso. Concordo contigo. Como é que a gente vai entrar num período eleitoral agora, prefeito? Nós já estamos nesse período eleitoral desde outubro do ano passado, claro. Mas como a gente vai fazer esse enfrentamento, essa discussão das questões da cidade nesse momento? O posicionamento do presidente estadual do meu partido, agora nas últimas entrevistas que ele deu também, vem muito ao encontro daquilo que eu acredito e até fico satisfeito de ver que o entendimento do Busato é o mesmo do meu nesse sentido, né? Que a gente comunga do mesmo sentimento, porque assim, tem gente que não tem noção do que aconteceu aqui no estado, né? E infelizmente hoje a gente sabe que as decisões não são tomadas só por nós nesse espectro eleitoral, porque nós temos eleições gerais no Brasil inteiro. Mas vai ter que se entrar na pauta de discussão, isso sim, né? Quem está na linha de frente numa autarquia de saneamento, numa secretaria de obras, numa secretaria de Estado nesse momento, eu acho que tem que rever essa posição, porque não é razoável tu abandonar a população nesse momento, né? Tu tem um trabalho a entregar, tu tem toda uma reconstrução para ajudar a fazer e tu não pode abandonar o barco no momento em que as pessoas mais estão precisando por conta de um posicionamento e de uma intenção pessoal, uma vontade pessoal de concorrer. Principalmente aqueles que estão na linha de frente direto, né? Como é o meu caso. Esse é um pensamento muito particular meu, né, com relação a isso. Tu tinha que ter te desincompatibilizado na semana passada. Dia 6, exatamente, na semana passada, dia 6, mas não tem clima para isso, Rodrigo, não tem clima para isso. Eu acho que ainda vai haver uma mudança de calendário, eu acredito nisso, assim como o Busato acredita nisso também, acho que vai acontecer. Mas se não acontecer, eu estou muito tranquilo com relação a isso, porque eu acho que o trabalho que a gente tem para desempenhar é muito maior, né? E ser honrado nesse momento, honrar o voto que a gente recebeu, é muito mais importante nesse momento e cumprir com aquilo que a gente se propôs até o final e entregar para a população pelo menos um início de retomada, uma retomada, para mim é muito mais gratificante nesse momento. Eleições sempre vão haver, né? Seja agora, seja daqui 2 anos, seja daqui 4 anos, os momentos sempre vão acontecer, né? Mas a gente não pode ficar contrário àquilo que a população espera também num momento tão crítico como esse que nós estamos vivendo. Então, a gente vai manter todo o trabalho possível para reconstruir, né? Pelo menos de minha parte, isso vai acontecer até o último dia, né, de governo. Agora, a questão eleitoral, a gente vai ter que avaliar ali na frente e se mantiverem as eleições, nós vamos ajudar os nossos pré-candidatos a vereador, né, com muita força para fazer uma bancada que a gente tem condições de fazer. Nós temos uma nominata boa e forte. Agora, eu acredito que vai haver sim uma mudança. Eu acho que quando tudo isso parar, porque também estava todo mundo envolvido com essa questão de resgate, de manutenção de pessoas, e agora que vai começar a ser analisada essas outras questões, né? Estão sendo vistas agora aonde essas pessoas vão morar, como é que vão fazer a retomada, e agora que vai ser possível também analisar. Houve uma mudança também na presidência do TSE, né, que também o presidente estava num momento de saída também, e não tinha como se posicionar sobre isso, porque tem cidades que acabaram. Não foi o caso de Novo Hamburgo, ainda bem. Mas muitas casas em Novo Hamburgo muitas não casas acabaram, mais, né? muitas casas acabaram, mas tem cidades inteiras que Sim. acabaram no estado. Tem cidades inteiras que não tem mais nada de pé. Como é que tu vai fazer uma eleição? Sem contar também no fato que é notório, né? Todos nós vivenciamos isso, vai haver um proveito político, uma tentativa de tirada de proveito político em cima dessa circunstância, né? Ninguém está satisfeito com essa situação, né? Principalmente quem foi atingido. Então vai realmente tentar procurar um culpado de uma tragédia que avassalou todo o nosso estado, né? E que foi muito maior do que a expectativa de qualquer coisa que tenha acontecido em 100 anos. Então não foi só uma enchente, né? Foi uma tragédia sem precedentes que acometeu praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, e tirar proveito nesse momento, tirar proveito político, isso é um prejuízo muito grande, inclusive para a igualdade de condições do pleito, né? Para manter um regime democrático adequado, porque agora vai se procurar um culpado. E todo mundo sabe que fazendo um processo eleitoral no meio de uma situação como essa e de cabeça quente, as pessoas ainda estão, muitas vezes também não conseguem nem escolher de forma adequada. Então é muito perigoso, se torna muito perigoso para a democracia
e para a manutenção das cidades também, que tem um processo eleitoral nesse momento. É a minha opinião, né? Deve ter gente que pensa diferente, eu respeito as opiniões, mas eu acho que não é momento, não. Assino contigo, prefeito. Eu acho que não Assino é contigo momento. porque acho que nós não temos condições de fazer esse Eu debate acho de que forma não. honesta agora. É porque é desonesto, né? desonesto. Agora o grande culpado é quem está na administração, né? Esse é o grande culpado do momento e nem sempre isso é verdade, né? Obrigado pela participação, seja sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV. Eu que agradeço, né? Estou sempre à disposição e vamos continuar trabalhando pela nossa comunidade até o último dia do nosso mandato, que é para isso que fomos eleitos também, e podem sempre contar conosco. Muito bem, bom trabalho à frente da nossa Comusa, nosso diretor-geral da Comusa, vice-prefeito de Novo Hamburgo, Márcio Líderes, no oferecimento de Sicredi, Faculdade NH, Mercator, Feiras e Eventos e o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. Continue com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.